Queridos irmãos e irmãs, nossa saudação a todos, nosso abraço que alcança também aqueles que desde os seus lares formam conosco uma só comunidade, uma só família. Para o amor não existe distância, para Deus não existe distância. Formamos um só corpo em Cristo. O Evangelho de hoje nos fala do bom pastor, Jesus como bom pastor, fala das ovelhas, de nós como ovelhas. Esta linguagem do pastor, das ovelhas, causa uma certa repulsa hoje na mentalidade do mundo, no mundo secularizado, distante de Deus, porque ninguém quer ser governado, quer ser mandado, quer ser conduzido. A mentalidade do mundo é essa, de uma autonomia completa, de decidir, de fazer, esse negócio de pastor, de alguém que esteja em cima da gente, rechaçado pelo mundo. Infelizmente, no meio do povo de Deus, esta mentalidade também em alguns ambientes ela entra como um rechaço a qualquer tipo de orientação, de autoridade. Não é difícil encontrar ovelhas que se rebelam diante da voz do sumo pastor, dos pastores da igreja, as críticas, os questionamentos, que quando nascem de um sincero desejo de ver o melhor, tudo bem, mas quando nascem dessa mentalidade do mundo, né, que rechaça qualquer tipo de autoridade, uma mentalidade que alcançou todos os ambientes, a família, o pai e a mãe, que é difícil ter voz hoje, né? Os professores, está difícil para os professores educarem hoje, né? Porque qualquer um que vai buscar exercer qualquer tipo de autoridade já é visto com suspeita, como se qualquer tipo de autoridade fosse negativa, tolhesse injustamente a liberdade e assim por diante. Essa mentalidade que existe no mundo é uma mentalidade que penetrou também em alguns ambientes, dentro da vida da própria igreja, dos discípulos de Jesus. E a figura do bom pastor, do pastor e das ovelhas, não é tão compreendida, aceita, talvez hoje. Isso não era assim para os primeiros cristãos. Pelo contrário, essa imagem do bom pastor, de Jesus como pastor que guia, que conduz, foi sempre uma imagem muito cara aos cristãos, muito querida aos cristãos. As primeiras representações do Cristo na história do cristianismo não são a cruz ou o Cristo crucificado, mas a imagem do pastor com a ovelha nas costas. Essa é a imagem que se encontra nas catacumbas, por exemplo, de Roma,
os primeiros ícones cristãos, né, representam isto, esse bom pastor, esse Cristo como pastor. Isso é sinal de que os primeiros cristãos conseguiam enxergar algo que para nós talvez é difícil de enxergar hoje. Conseguiam enxergar no Cristo Jesus algo que a gente não consegue enxergar. E o que é isso que eles enxergavam, a ponto de terem como principal imagem do Cristo esta imagem do pastor que conduz o rebanho? O que eles conseguiam enxergar? Não há mistério, está aqui no Evangelho que foi proclamado pelo diácono André agora há pouco. Eles conseguiam enxergar, né, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eles sabiam que aquele pastor que os guiava, não guiava por interesse próprio, mas tinha dado a vida, que conhece as ovelhas, que chama pelo nome cada uma das ovelhas, que está interessado naquelas ovelhas que estão dispersas, perdidas, enfim. Quando os primeiros cristãos olhavam para o Cristo, conseguiam ter uma imagem dele mais clara do que aquela que nós temos hoje, né? Uma imagem deformada às vezes ao longo da história. Eles tinham essa imagem clara, fresca de Jesus. A sua preocupação com as pessoas, com os doentes, com os pobres, com os sofredores. Aquele Jesus que amava, como pastor, amava todas as suas ovelhas indistintamente, conhecia todas, e conhecendo-as, as amava. Elas faziam parte da vida dele e ele fazia parte da vida delas. Os primeiros cristãos, desde o início, identificaram na figura do Cristo e sentiam o seu coração acalentado por aquela figura do Salmo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. O meu bom pastor me conduz, né, pelos prados verdejantes, conduz para caminhos de liberdade, de crescimento. Nós necessitamos, para compreender o sentido do pastoreio na igreja, do pastoreio de Jesus, depois do pastoreio dos pastores que são colocados à frente da igreja para conduzi-la em nome de Jesus, redescobrir Jesus como o bom pastor, para que nós possamos nos deixar guiar por Ele e fazer essa experiência de ser amados, de ser cuidados, de ser conduzidos com amor. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Peçamos a graça de abrir o nosso coração para esta compreensão, querer deixarmos-nos guiar pelo bom pastor, que as resistências do nosso coração, que nascem às vezes de experiências negativas com os pastores da igreja, que as experiências negativas que nós temos às vezes em relação à autoridade humana,
não maculem, não manchem a visão correta e clara sobre quem é o nosso pastor e qual é o propósito dele em relação a nós. O propósito do bom pastor em relação a cada um de nós é de dar vida, e vida em plenitude. É de alertar contra os lobos que querem devorar, destruir. O propósito do bom pastor é conduzir-nos por estes prados verdejantes, onde haja alimento abundante para o corpo, mas sobretudo para a alma. Abramos o nosso coração para conhecer o verdadeiro bom pastor, Jesus, o bom pastor. Porque quando a igreja, quando cada um de nós redescobrirmos o bom pastor e o sentido do seu pastoreio, nós poderemos deixar-nos guiar mais facilmente por Ele. Seremos mais facilmente, perceberemos mais facilmente a força da sua voz, nos nossos ouvidos, mas sobretudo no nosso coração, alertando para os perigos. E veremos a advertência dele, não como uma limitação da nossa liberdade, mas como um oferecimento de um caminho mais seguro, melhor, mais feliz. Sem a redescoberta de Jesus, nós não descobriremos a força desta imagem, a beleza desta imagem dele como pastor. Hoje, além de descobrir o verdadeiro bom pastor, Jesus, redescobri-lo, deixarmos-nos guiar por ele, é um dia também em que toda a igreja clama a Deus para que envie para a sua igreja, o rebanho de hoje, pastores conforme o coração de Jesus. Dizíamos ao início da Santa Missa que hoje toda a igreja no mundo inteiro reza pelas vocações. A messe é grande, os operários são poucos, disse Jesus. Rogai ao dono da messe para que envie operários à sua messe. Mas hoje nós rezamos não somente para que o Senhor envie operários para a sua messe, mas envie operários, envie pastores conforme o seu coração. Hoje é um tempo em que nós precisamos rezar mais pelos nossos pastores. É um tempo hoje, e isso, a mesma coisa que falava em relação a qualquer tipo de autoridade, vale aqui também, É um tempo de muita crítica e pouca oração. Os filhos criticam muito os pais e rezam pouco pelos seus pais. Filhos atentos. Os pais, às vezes, criticam muito os filhos e rezam pouco pelos filhos. Atentos, pais. Na vida da igreja, isso também se dá. Se critica muito os pastores e se reza pouco pelos pastores. Se nós queremos ter melhores pais, se nós queremos ter melhores filhos, se nós queremos ter melhores padres, vamos rezar mais. Não quer dizer fechar os olhos para os defeitos do meu pai, da minha mãe,
fechar os olhos para os defeitos do meu filho, da minha filha, fechar os olhos para os defeitos do meu padre. Não. Mas não se trata simplesmente de fechar os olhos para os defeitos dos outros, mas se trata de abrir os olhos para a compreensão de que quem dá a graça da mudança, a possibilidade da mudança, é Deus, é uma graça. E então, se o meu pai, se o meu filho, se o meu padre tem defeitos, e muitos, vamos rezar, vamos pedir a Deus que venha em auxílio, que venha em socorro, que transforme, que mude, que toque. Hoje, no dia mundial de oração pelas vocações, nós possamos também mudar um pouco a nossa mentalidade em relação a tudo aquilo que a gente vive, né? Rezar mais e mais, na família e também na igreja, porque aí acontecerá a verdadeira mudança, na força de Deus, né? Como diz aquela canção, tudo pode ser mudado, né? Na força da oração, tudo pode ser mudado. Nós confiamos nisso, por isso dedicamos este dia a especial oração nesta intenção das vocações, mas isso vale para tudo na nossa vida, né? Que o Dia Mundial de Oração pelas Vocações seja um convite para nós rezarmos e muito por todas as nossas intenções. Que o Cristo, bom pastor, acolhido nos nossos corações, nos guie pelos prados verdejantes, como Ele o quer fazer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.